Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês a primeira aula do nosso curso de Python completo para 2026, pessoal. Estou muito feliz com esse projeto. É um dos projetos que eu pensei em trazer aqui para o canal, visto que muitas pessoas gostaram do meu vídeo de Python e deram muitas visualizações nele. Então, não é mais que justo eu trazer um vídeo mais completo para vocês explicando sobre Python e algumas das suas coisas. Seja bem-vindo a esse curso. Ele vai ser totalmente grátis. Na descrição estará uma lista de exercícios que eu mesmo preparei para que vocês possam treinar com o conteúdo que vai ser passado hoje nessa aula. Então vai ser bem tranquilo e vai ser bem legal. Vocês vão gostar muito. Então, passando aqui é basicamente o sumário que eu preparei. Ficou muito mal feito, mas iremos estudar basicamente isso. O que são variáveis, como se cria variáveis em Python, tipos de variáveis. A gente vai estudar o tipo string. Vamos concatenar strings, vamos saber o que é isso. Vamos estudar também um pouco de espaços em branco em strings, remover esses espaços em brancos. Logo após isso, nós iremos estudar os tipos de variáveis do tipo número, beleza? Utilizando números, vamos realizar operações com essas variáveis que armazenam números. Vamos estudar números que possuem ponto flutuante. Vamos ver a função str. Vamos ver também comentários, como que se escreve um e por que de se escrever eles, beleza? Então, foi isso que eu resolvi planejar para essa primeira aula desse curso. Então, sem perder muito tempo, vamos começar então com o primeiro tópico desse curso. O que são variáveis? Que é uma das coisas mais básicas que você precisa saber entender. Então, vou explicar de uma maneira muito simples o que são variáveis. Eu vou ler e vou explicar depois. Variáveis são espaços na memória, e que nesses espaços estarão armazenados valores. Esses valores podem se modificar de acordo com a lógica do código. Pessoal, resumindo tudo isso aqui, o que seria uma variável? Olha só, aqui nós temos a memória do computador, a memória do seu computador, basicamente. A memória do seu computador, ela é dividida em várias partes, basicamente. Então, ela é subdividida em várias partes. Dentro dessas partes aqui, que estão vazias, irão ser armazenados valores. E esses valores, eles são armazenados em locais, que são variáveis, que são justamente esses espaços. Então, variável é basicamente esse espaço que é criado na memória para ser armazenado valores. Esses valores podem ser uma lista de números, pode ser um número específico, pode ser uma mensagem ou um valor booleano, que a gente vai estudar depois. Mas basicamente é isso. Tem aqui a memória do seu computador. Basicamente, ela é subdividida em várias partes. Essas partes são variáveis. E essas variáveis podem armazenar valores quaisquer. Textos, números e qualquer outro tipo de valor. Então, é basicamente isso. Então, passando, como que se cria uma variável? Aqui é basicamente a sintaxe para a gente poder criar uma variável. Nome da variável igual valor. Aí, prestem atenção para isso aqui. Variáveis, eles podem começar com uma letra ou um underscore, que seria a mesma coisa de underline. Então, ele precisa, por obrigação, começar com uma letra ou com um underline. Não pode começar com números, isso é importante, variável não pode começar com número, nenhum número. Não pode conter espaços, então, nome variável não pode ter um espaço entre elas. Elas têm que ser juntas ou divididas por esse underscore ou underline.
não possui letras maiúsculas no início. Então a gente sempre cria variáveis com nome minúsculo, com letras minúsculas no início. E uma boa prática que eu mesmo resolvi colocar é: crie nomes que façam sentido em suas variáveis, beleza? Para demonstrar isso direitinho, vou aqui no VS Code. Vamos aqui no VS Code e vamos criar um arquivo Python. Lembrando que você vem aqui em New File, aperta aqui, escreva o nome do seu arquivo, vou chamar aqui de main, e aqui .py. Pronto, então a gente criou basicamente um arquivo com extensão .py, que significa que a gente pode escrever códigos Python aqui dentro desse arquivo, ok? E vamos criar, por exemplo, uma variável. Então, para se criar uma variável, a gente pode colocar, vou dar um Ctrl mais aqui para vocês verem melhor, beleza? Nome de variáveis, a gente pode, por exemplo, botar aqui variável, o nome e aqui o seu valor. Então, a gente pode, por exemplo, colocar 10. A gente, por exemplo, pode colocar um texto. A gente, por exemplo, pode colocar uma lista de números, certo? Então, uma variável, a gente bota aqui o nome dela, igual, e aqui, basicamente, o valor que essa variável vai estar armazenando. Como seguir nas nossas regras, variáveis podem, por exemplo, começar com letras. Então, por exemplo, a variável aqui número igual a 10, por exemplo. Ou variáveis podem começar com esse traço aqui, por exemplo, né? Ou com uma underscore. Elas não podem conter espaço, então, por exemplo, número primário, por exemplo, sei lá, 90. Não se pode ter espaço entre nomes de variáveis, então a gente pode colocar basicamente esse underline para que a gente possa diferenciar. Não pode começar com números, tá vendo? Então, quando a gente coloca um número, ele já dá um erro. Se a gente, por exemplo, botar aqui um N, por exemplo, maiúsculo, geralmente, por convenção, as pessoas colocam geralmente em minúsculo. A gente só coloca em maiúsculo se for, por exemplo, constantes, que são valores que não vão mudar no decorrer do código. Então, sei lá, valor de π, por exemplo, 3.14. Então, basicamente aqui é uma constante, e constantes é tudo maiúsculo. Mas variáveis mesmo, normais, que vão se modificar, a gente escreve minúsculo. E em relação à boa prática, para escrever variáveis que façam sentido, é basicamente assim. Digamos que eu tenho uma variável que vai armazenar a idade de uma pessoa, por exemplo. Se eu botar x igual a 90 e dizer que essa pessoa tem 90 anos, não está errado. Só que a pessoa, um programador que vai estar lendo seu código, não vai entender o que significa esse x. Ele não vai, tem como adivinhar o que vai significar esse x. X pode ser qualquer coisa, por exemplo. Ele pode imaginar que x seja uma coordenada de um elemento, por exemplo, na tela. X pode ser alguma constante matemática, não sei. Então, ele nunca iria imaginar que isso aqui seria, por exemplo, a idade. Então, se você quer, por exemplo, uma variável que armazena a idade de uma pessoa, a gente sempre, por exemplo, escreve um nome aqui, idade, no nome da variável, porque é algo que faz sentido. Faz total sentido você escrever aqui idade, porque é isso que esse valor representa, a idade de uma pessoa em específico. Então, basicamente, é isso que é uma boa prática. É você não escrever, por exemplo, nomes estranhos. Sei lá, por exemplo, isso aqui. É uma variável? É. Isso aqui é uma variável. Mas olha que nome estranho, olha que coisa feia. Nenhum programador vai entender o que você está escrevendo aqui. Então, por convenção, é bom que você coloque nomes de variáveis que façam sentido no seu código. Até porque isso vai te ajudar a ler o código melhor. Outras pessoas vão conseguir entender o que você está fazendo. E isso vai ser uma boa prática. E é bom que você siga essas boas práticas. Beleza? Então, essa é basicamente a maneira como se cria variáveis. Nome da variável igual a valor. E vamos passar aqui para o nosso próximo slide.
Tipos de variáveis. O nosso primeiro tipo que vamos estudar será o tipo string. Variáveis do tipo string irão armazenar uma cadeia de caracteres, ou seja, vai armazenar, por exemplo, A, B, C, D, E, números também, que podem ser caracteres. Então, string vai armazenar basicamente isso. Para armazenar os caracteres, se utiliza aspas duplas ou aspas simples. Vamos fazer isso aqui na prática? Vamos criar uma variável chamada nome e vai escrever, por exemplo, o nome de vocês. Para se escrever uma variável com caracteres, a gente, por exemplo, se você está vendo no computador, aperta Shift e aperta nesse símbolo que tem as aspas duplas e simples. Fica geralmente abaixo do ESC. Aqui no meu notebook fica abaixo do ESC. Mas ele fica sempre junto da tecla ESC, assim, embaixo. Então, beleza, a gente já criou uma variável do tipo string. Agora, pegue essa variável do tipo string e armazena o seu nome nela. Vou, por exemplo, botar o meu aqui. Beleza, você criou uma variável com o nome, com o seu nome, basicamente. E a gente está utilizando aqui as aspas duplas. Toda vida que você quer escrever uma variável que armazene um valor com caracteres, um valor numérico, a gente coloca sempre em aspas duplas ou em aspas simples. Olha só, as aspas duplas das aspas simples é porque aqui tem duas e aqui só tem uma. Mas as duas armazenam basicamente uma cadeia de caracteres que você informar ou que você digitar na hora, entendeu? Então, o nome, por exemplo, ele pode estar vazio, sem nenhum problema, ou ele pode ter um valor aqui dentro, e pode ser qualquer valor que você atribuir a essa variável. Então, nome, por exemplo, vamos botar, por exemplo, João. Você pode, por exemplo, criar uma variável chamada cidade e colocar, por exemplo, o nome da sua cidade. Vou colocar aqui, por exemplo, o nome de uma cidade. Não é a que eu moro, mas é só um exemplo. Horizonte. Então, Belo Horizonte. E basicamente é isso. Então, tem aqui duas variáveis que armazenam esses dois valores, né? Que seriam valores com caracteres. Então, aqui eu dou um exemplo. Por exemplo, nome Valentina. Nome 2, Geraldo. Então, nome Valentina. Nome 2, você pode ir fazendo também na sua casa. Geraldo. Nome 3 qual foi o nome aqui? Pedro. Vamos colocar isso aqui em aspas simples, olha só, para mostrar que basicamente não há diferença entre os aspas duplas e os aspas simples. Basicamente aqui é uma cadeia de caracteres, aqui também é uma cadeia de caracteres. Então vai estar tudo ok aqui na hora de você criar. A gente, por exemplo, pode armazenar só uma letrinha, como por exemplo aqui, ó, caractere igual a A. Então a gente consegue fazer isso. E a gente possui aqui, por exemplo, alguns métodos, que é o title e o lower. Vamos explicar então o que seriam esses métodos. Só explicando o que é método, o método ele é basicamente uma função ou um bloco de código que vai executar numa propriedade ou numa variável específica. Por exemplo, olha como que vai funcionar. Digamos que eu tenha, por exemplo, um nome aqui, João. João, ele está aqui com um J minúsculo. Então, vou imprimir esse nome aqui na tela. Então, vamos colocar aqui nome e vamos executar. Ele vai demorar um pouco para carregar. Olha só, então ele mostrou aqui João. Para utilizar esse método title, a gente coloca ponto e coloca basicamente o método que a gente quer utilizar. E a gente bota aqui o nome title. E métodos, a gente sempre tem que colocar parênteses, porque eles representam funções. Lá para quando a gente tiver mais para frente, a gente vai entender o que são essas funções. Então vamos executar e eu quero que vocês percebam a diferença.
Esse método Tyro, ele basicamente deixa a primeira letra do nome maiúscula, sempre. Isso aqui é muito útil, porque digamos que um usuário digite o seu nome, por exemplo, Pedro, e esquece de colocar em maiúsculo a sua primeira letra. Então, o código, ele com esse método, automaticamente já transforma esse nome aqui, esse nome, para um nome mais formatado, um nome correto, né? Que nomes sempre começam com a primeira letra maiúscula. Então, ele já deixa esse código já formatado. E outro método que eu também quero mostrar para vocês é o método Lauer. O que faz esse método Lauer? Vamos escrever o seguinte. Temos aqui um nome Pedro, nome 2 igual a Pedro, só que a diferença é que a gente vai colocar esse P maiúsculo. Agora a gente vai fazer basicamente uma comparação. Nós vamos comparar se esse nome ele é igual a esse. Na teoria faz sentido que esse nome seja igual a esse, certo? Só que olha o que acontece. Print, se a gente botar nome é igual a nome 2, nome é igual a nome 2, veja só o que ele mostra aqui. Falso, ou seja, ele está me falando que esse nome daqui e esse nome são falsos, não são nomes iguais. Só que basicamente não faz muito sentido, porque aqui tem um nome Pedro e aqui tem um nome Pedro. São dois nomes praticamente iguais, só que a diferença é que aqui está maiúsculo e aqui minúsculo. E o Python, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, se você escreve um nome, o mesmo nome, só que um está em maiúsculo e o outro em minúsculo, ele entende que esses dois nomes eles são diferentes um do outro. E ele não considera esses nomes iguais. Para que ele possa considerar que esses dois nomes sejam iguais, a gente utiliza um outro método para isso. Que outro método seria esse? A gente coloca aqui ponto e escreve Lauer. E novamente coloca aqui aspas. Aspas não, perdão. Parênteses. Então, se a gente colocar aqui, ele basicamente era para mostrar aqui verdadeiro, certo? Então, deixa eu só dar uma pausa aqui que eu vou beber água e eu já volto. Pessoal, voltando aqui, basicamente o que esse método Lauer faz? Ele vai basicamente converter esse nome aqui para minúsculo. Então, se aqui é Pedro, ele está com P maiúsculo, quando utilizar esse Lauer, ele vai ficar todo em minúsculo e depois vai comparar. Então, ele vai dar aqui verdadeiro, porque como ele vai converter todos esses caracteres para minúsculos, como aqui também está minúsculo e aqui minúsculo também, quando ele realizar essa comparação, ele vai dar verdadeiro, porque todos os caracteres eles estão maiúsculos e minúsculos também. Então, todos os caracteres estão em minúsculos, perdão. Então, não há essa diferença, basicamente, entende? Então, vamos voltar aqui para o próximo slide, que seria concatenando strings, né? Como se faz para concatenar uma string? Para concatenar uma string é utilizado o mais, que permite que o Python consiga realizar essa concatenação. Por exemplo, temos aqui o nome Valentina e uma variável chamada nome2 com o nome Geraldo. Logo em seguida vai se criar uma variável chamada nomes unidos, que vai ser igual ao nome, a variável nome, mais a variável com o nome 2, que aqui tem Geraldo. Então, a saída desse código vai ser Valentina Geraldo. Vamos fazer esse código. Então, vamos aqui no VS Code. Vamos botar aqui nome é igual a Valentina, o primeiro nome. E o segundo nome, lembrando que não pode ter espaços, vai ser Geraldo. Então, para se criar essa concatenação, vamos criar, por exemplo, a variável chamada nomes unidos,
vai ser igual a nome, que o valor dela vai ser Valentina, mais nome 2. Então, a gente realiza a concatenação. Concatenar é juntar, basicamente. Então, a gente vai juntar esses dois nomes num local só, numa variável só, que vai estar armazenado na memória. E a gente pode mostrar esses dados na tela. Então, nomes unidos. Então, se a gente executar aqui, olha só, mostra Valentina Geraldo, porque os dois nomes vão se juntar. Se a gente querer dar um espaço, a gente, por exemplo, pode dar um espaço aqui, e ao executar, o nome agora vai estar separado, porque a gente deu um caractere de espaço bem aqui. Então, a gente pode ter essa maneira, né, que seria concatenar as strings. Voltando aqui agora, vamos agora estudar espaços em branco, né? Geralmente o usuário pode digitar alguns espaços em branco ao inserir algum dado em formato de string. Além disso, um espaço pode diferenciar totalmente uma variável string de uma outra variável do mesmo tipo. Então, um exemplo aqui, nome igual a Valentina. Então, tem uma variável que possui um nome igual a Valentina. Nome 2 é igual a Valentina também, só que a diferença é porque bem aqui nesse canto foi dado 3 espaços à direita. Aí eu coloquei uma mensagem, mesmo tendo o mesmo nome, olha só, independente, a primeira letra que está maiúscula aqui também, tipo, é o mesmo nome, só que são strings diferentes. Por quê? Vamos comparar então essa aqui. Deixa eu só apresentar aqui de novo e voltar aqui pro código. Então, aqui ó. Nome 2 seria Valentina. Vamos dar 3 espaços. Vamos comparar essas strings basicamente. Então, nome é igual a nome 2. Então, se a gente for comparar, vai dar aqui falso. Por quê? Porque aqui, vamos, por exemplo, contar a quantidade de letras que tem esse nome. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 letras aqui. E aqui também tem 9 letras, só que um espaço ele conta como um caractere. Então, 10, 11, 12. Então, aqui ele é basicamente uma variável que contém 9 caracteres e aqui tem 12. Aí, ele está fazendo essa comparação aqui. Uma variável de 9 caracteres é igual a uma de 12? Não é. Então, ele mostra aqui, falso. Significa que isso aqui não é igual a isso. É falso isso. Aí, para remover esses espaços em branco, a gente, por exemplo, pode utilizar alguns métodos. Esse primeiro é o lstrip, que ele remove espaços em branco a partir da esquerda. Então, por exemplo, se tivesse um espaço em branco aqui na esquerda, ele iria remover com esse método lstrip. Tem aqui o rstrip também, que ao contrário desse, ele iria remover os espaços à direita. A gente pode até utilizar aqui, vamos utilizar rstrip para remover. E vamos executar aqui, olha só. Ele mostra que agora é verdadeiro, porque ele basicamente tira esses espaços em branco da nossa variável. E ela deixa, em vez de 12, agora 9. Agora ele retorna aqui verdadeiro, porque agora essas duas variáveis, elas são verdadeiras. E aqui é a mais utilizada, que é o strip, porque aqui ele vai remover de ambos os lados. Então, digamos, se tivesse espaço aqui também, a gente só poderia botar, por exemplo, um strip, que ele iria remover esses espaços em branco aqui da nossa variável. Então, não teria nenhum problema em utilizar. O mais recomendado seria o strip, porque ele remove de ambos os lados e não teria nenhum problema em utilizar eles. Voltando aqui agora para o nosso próximo tópico, que são números. Olha só, números são amplamente utilizados em praticamente todos os projetos de programação da atualidade, como para armazenar quantidade de coisas, somar pontuações, realizar cálculos, entre outras utilidades.
É possível realizar operações lógicas com números, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Aqui mostra basicamente todas as operações matemáticas que a gente consegue realizar com variáveis. O mais aqui representa a soma, o traço a subtração, o asterisco seria a multiplicação, a barra a divisão, os dois asteriscos seria a potência e o resto da divisão, que eu posso explicar depois, seria representado por esse símbolo daqui. Eu infelizmente me esqueci o nome dele, que é, porcentagem, me lembrei, pelo símbolo de porcentagem. Então, a gente, por exemplo, vamos escrever, por exemplo, aqui, olha só, uma variável chamada número 1, que possui 10, e aqui número 2, que possui 90. A gente pode realizar operações matemáticas com essas variáveis. Então, a gente pode, por exemplo, número 1 mais número 2, ele vai realizar a soma. Ele vai também realizar, por exemplo, subtração. Já a gente botar número 1 menos número 2. Também vai ajudar. Se a gente colocar número 1 vezes número 2, ele realiza a multiplicação. Deixa eu só diminuir o meu terminal para que vocês possam ver melhor. Se a gente, por exemplo, colocar número 1 dividido por número 2, vamos botar número 2 dividido por número 1 para dar um número inteiro. A gente pode também calcular a potência desse número, mas para não ficar muito grande, vamos botar número 1 elevado a 2, vai dar 100. E a gente pode calcular o resto dessa divisão. Então, print número 1, número, por exemplo, 2, porcentagem número 1. Então, vamos imprimir esses dados para que vocês possam analisar. Veja só. Número 1 mais número 2, se número 1 é 10, número 2 90, 90 mais 10, 100. Então, aqui ele mostra a soma. Número 1 menos número 2. Número 1 é 10, menos número 2, 90. 10 menos 90, menos 80. Então, ele realiza a subtração. Número 1 vezes número 2. Número 1 é 10, número 2 é 90. 90 vezes 10, 900. Número 2 dividido pelo número 1. Número 2 é 90. Número 1 é 10. 90 dividido por 10 dá 9, que é justamente o que está aqui. Número 1 elevado ao quadrado, ou elevado a 2. Então, aqui número 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, que é o que ele mostra. E aqui essa porcentagem é o seguinte: número 2 dividido pelo número 1 vai dar 0. Por quê? Quando a gente realiza a divisão, sempre tem o quociente, o dividendo e o resto da divisão. Porque, por exemplo, a gente faz 90 dividido por 10. Tem 9, aí a gente multiplica 9 vezes 10, 90, faz 90 menos 90, que é 0, que é o resto dessa divisão. Então, ele mostra basicamente o resto dessa divisão. Ele realiza essa operação para a gente. Então, isso é bastante útil no nosso caso. Vamos aqui para o próximo tópico, que seria números de ponto flutuante. Números de ponto flutuante são números que possuem pontos, e o que significa que esses números eles são decimais, ou seja, o número que tem um ponto é a mesma coisa do número que tem vírgula. Esses números, em Python, possuem um tipo específico, que é o tipo float. Então, uma variável do tipo float, ela vai ser um número que possui um ponto, e esse ponto é a mesma coisa de uma vírgula. Então, número é igual a, por exemplo, 9.6. Esse ponto seria a mesma coisa de 9,6. Mas o Python não entende vírgula, então a gente utiliza ponto, que seria a mesma coisa. Essa variável ela é do tipo float, enquanto essa daqui é do tipo inteiro, porque números inteiros eles não possuem ponto e eles podem ser positivos e negativos. Números float podem ser positivos e negativos, mas podem conter o ponto. Por exemplo,
E números que não possuem ponto flutuante são do tipo inteiro, que foi o que foi mostrado aqui. Então, esse número aqui que não possui ponto, ele é do tipo inteiro, enquanto esse número aqui que possui o ponto, ele é do tipo float, ok? Então, tem aqui um exemplo, 9.3333, uma dízima periódica, ele é ponto flutuante, ou seja, tipo float, porque ele tem um ponto aqui. Valores inteiros, tipo int, aqui ó, 18, é um número inteiro, não é quebrado, como posso dizer assim. Então essa é a diferença entre um número inteiro e um número float. E agora eu vou falar sobre o método str, né? O método str, ele é utilizado para converter um valor numérico em um valor do tipo string. Então, por exemplo, idade igual a 21, idade underline string é igual a str, aqui entre aspas passa a variável idade, por exemplo. Aí aqui será o que vai ser armazenado agora nessa variável idade underline string, que é igual a 21. Não é possível concatenar inteiro com string, causará um erro. Então vamos fazer tudo isso aqui para não ficar só na teoria. Então, abri aqui o OBS sem querer. Vamos fazer isso aqui então. Vamos então aqui ver, olha só, então idade igual a 21, por exemplo. Idade string será igual. Para a gente utilizar esse método str, a gente escreve str, abre aqui parênteses, e a gente pode, por exemplo, passar idade. A gente pode, por exemplo, mostrar aqui idade. Tá, vamos comparar, por exemplo, se essas duas coisas são iguais. Vamos dar um clique. Ele vai mostrar falso. Por quê? Porque aqui, idade string agora, não vai ser mais a idade como número inteiro. Vai ser um conjunto de caracteres que possui 21. Aí está perguntando, idade que é igual a 21, que é do tipo inteiro, é igual a idade string, que é um conjunto de caracteres, porque está entre aspas. Se a gente for executar, ele dá aqui falso, ou seja, significa, portanto, que essas duas variáveis elas são diferentes. Elas não possuem o mesmo valor, são de tipos diferentes, apesar de ter aqui 21 e 21 em ambas elas, mas são diferentes, porque o tipo delas são diferentes, porque aqui é um string e aqui é um inteiro. Inteiro e string são diferentes, entende? Então, basicamente, é isso. E é um método para converter string, na verdade, inteiro, para um string, para um conjunto de caracteres. Não é possível, por exemplo, concatenar inteiro com string, causará um erro. Vamos fazer isso na prática? Tem aqui idade igual a 21. Vamos criar, por exemplo, uma variável do tipo string. Nome é igual a, por exemplo, João. E vamos pesquisar, vamos criar uma variável chamada informações, por exemplo. Informações, que vai ser idade mais nome, por exemplo. E se a gente for printar aqui informações, isso aqui causará um erro. Porque ó, não é possível concatenar, realizar operações com mais, com inteiro e string, a não ser que esse número aqui ele seja uma string. Então vamos fazer isso, vamos botar str aqui e ver se agora ele mostra. Então vamos executar aqui, olha só, ele mostrou 21 e João. Então está totalmente correto e a gente consegue utilizar aqui números e strings ao mesmo tempo. Então basicamente a gente consegue essas informações. E o próximo tópico que eu quero falar é sobre comentários. Comentários são úteis para poder documentar o código e se torna uma boa prática, já que comentários podem explicar o que é uma parte do código, que uma parte do código pode fazer. Os comentários não são mostrados quando o código é executado, o que significa que não há problema em colocar comentários em partes específicas do seu código.
Então, como que se escreve um, né? Então a gente bota aqui sempre jogo da velha, ou cerquilha, ou hashtag, não sei como é que se chama, comentário. Então, para escrever um comentário é simples. É só basicamente colocar aqui, vou dar um tab, jogo da velha, e ele já fica aqui verde. Então a gente pode botar aqui comentário. Beleza. Então a gente já escreveu aqui um comentário. E a gente, por exemplo, utiliza comentários para explicar o que é uma parte do código em específico e falar acerca de algumas coisas que ele possui. Então, por exemplo, vamos escrever aqui um comentário que seria: esse código concatena um inteiro para uma string. Contendo um inteiro para uma string. Então, é basicamente isso que serve os comentários. Eles servem para documentar o seu código. Então, você pode escrever comentários para explicar partes específicas do seu código. E ele é importante para isso, porque você vai conseguir entender o que ele faz, e outros programadores, quando você for mandar o seu código, também vão entender o que ele vai fazer, porque já vai estar tudo documentado e tudo bem explicado. Então, basicamente é isso que serve os comentários. Pessoal, essa aqui foi a primeira aula do curso, certo? Espero profundamente que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer os slides, a lista, pensar tudo que eu iria falar. Então, desde já eu agradeço por ter visto até aqui. E se você quiser mais sobre esse curso, deixe seu like, compartilhe, comente o que achou. E é isso, pessoal. Muito obrigado.